Oi, eu sou Laís Gomes Barros, atualmente graduanda do curso de Biotecnologia da UFPB. Esse trabalho é uma proposta do professor Dr. Luiz César Rodrigues, que é fazer uma videoaula sobre um determinado assunto para a matéria de Princípios de Química Orgânica 2. Então vamos começar. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os heterociclos, que são biologicamente importantes. Vamos fazer uma pequena introdução sobre o que são heterociclos. Os heterociclos mais simples comuns podem ser divididos em dois tipos fundamentalmente diferentes, que são os que contêm anéis de 5 átomos e os que contêm anéis de 6 átomos. E isso não é simplesmente uma questão de número de átomos no anel, mas de estruturas eletrônicas diferentes nos dois tipos de anéis. Como exemplo de anéis heterociclos de 6 átomos, podemos considerar a piridina, como vocês podem ver aqui na imagem, na qual se trocou um dos átomos de carbono do benzeno por um hidrogênio. Os principais exemplos de compostos heterocíclicos são a maioria dos fármacos, ácidos nucleicos, aminoácidos, a maioria dos corantes sintéticos e naturais, e a maioria da biomassa, como a celulose e materiais relacionados. Passando agora para as aplicações biotecnológicas, vamos trazer alguns exemplos sobre. As proteínas, elas são polímeros de ocorrência natural de A-aminoácidos, e 3 dos 20 aminoácidos de ocorrência natural mais comuns, eles contêm heterociclos, como vocês podem ver aqui no slide. A prolina, ela contém um anel pirolidínico, já o triptofano contém um anel idólico, e a histidina contém um anel amidazólico. A prolina, ela tem uma cadeia lateral alifática, mas difere dos outros membros do conjunto dos 20 por sua cadeia lateral ser ligada tanto ao nitrogênio quanto ao átomo de carbono. A resultante estrutura cíclica influencia fortemente na estrutura das proteínas, e já o triptofano, ele é um aminoácido essencial aromático cuja a principal função é ser precursor do neurotransmissor serotonina, que é uma substância que desempenha um papel importante no sistema nervoso e é responsável pela regulação do sono, temperatura corporal, apetite, humor, atividade motora e funções cognitivas. Já a histidina é um dos aminoácidos básicos em relação ao pH, e isso se deve por causa de sua cadeia lateral aromática de nitrogênio heterocíclico. A histidina, ela é um aminoácido essencial que dá origem à histamina, que é uma substância que regula as respostas inflamatórias no nosso organismo. Passando para alguns outros exemplos de heterocíclicos biologicamente importantes, temos a citosina, que é uma substância cristalina, que é uma base nitrogenada, que ela é derivada do aminato da pirimidina, cuja fórmula é C4H5N3O, e ela é uma das bases que compõem o código genético. A timina também é uma base nitrogenada que compõe o nucleotídeo, e o nucleotídeo é a principal estrutura que forma o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como o DNA. A estrutura da timina, ela é formada por substâncias químicas que formam uma molécula no único anel. Esse tipo de composição é chamada de pirimidina.
Outro exemplo que nós temos é a vitamina B12, também conhecida como cobalamina, e ela tem algumas funções no nosso organismo, como, por exemplo, ela é necessária para a eritropoiese e parte do metabolismo dos aminoácidos e aminoácidos e ácidos nucleicos. Ela também vai prevenir problemas cardíacos e derrame cerebral. Ela é necessária para uma boa manutenção do sistema nervoso. Outro exemplo são as porfirinas. Perdão. As porfirinas substituídas são importantes substâncias de ocorrência natural. Elas são um sistema anelar de porfirina que consiste em quatro anéis pirólicos unidos por uma ponte de carbono. M, que é uma substância na hemoglobina e na mioglobina, ela contém o íon ferro, que é ligado por quatro nitrogênios do sistema anelar porfirínico do M, e é conhecido como protoporfirina 9, acredito. O sistema anelar mais suave de ferro é denominado ferro protoporfirina 9. A hemoglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio nas células e pela retirada de dióxido de carbono das células. E a mioglobina é responsável pelo armazenamento de oxigênio nas células. A hemoglobina ela tem quatro cadeias polipeptídicas e quatro grupos M. Já a mioglobina ela tem uma cadeia polipeptídica e um grupo M. Os átomos de ferro na hemoglobina e na mioglobina, além de serem ligados a quatro nitrogênios do anel porfirínico, também eles são ligados à histidina, que é o componente proteico da globina. E o sexto ligante é o oxigênio ou dióxido de carbono. O monóxido de carbono tem aproximadamente o mesmo tamanho e a forma de um gás de oxigênio, o O2, mas o monóxido de carbono ele se liga mais firmemente ao ferro, ao íon ferro, do que o gás oxigênio. Consequentemente, o dióxido de carbono pode ser fatal para a respiração porque impede o transporte de oxigênio pela corrente sanguínea. O longo sistema conjugado da porfirina confere ao sangue a sua cor vermelha característica. A sua alta absorvibilidade molar, cerca de 160.000, permite que concentrações extremamente baixas, como um décimo molar, seja detectada pelo espectroscópio de um ultravioleta. Aqui nós temos alguns outros exemplos com heterocíclicos de anéis aromáticos de 5 membros. Aquele que se fala pirol, furano e tiofeno. Eles são heterociclos de anéis de 5 membros, cada um apresenta 3 pares de elétrons de orbitais deslocalizados. Dois dos pares são mostrados como ligações sigma e outros dois são apresentados como um par de elétrons livres do lateral. O furano e o tiofeno têm um par de elétrons livres que não fazem parte dos elétrons da nuvem sigma. Esses elétrons estão em um orbital sp2 perpendicular aos orbitais π. O pirol, o furano e o tiofeno são aromáticos porque são heterocíclicos e planários. Cada carbono do anel tem um orbital π e uma nuvem sigma contém 3 pares de elétrons sigma. O pirol é uma base extremamente fraca porque os elétrons
do nitrogênio fazem parte da nuvem sigma, portanto, quando o pirol é protonado, sua aromaticidade é destruída. Consequentemente, o ácido conjugado do pirol é um ácido muito forte. Tem um pK, se não me engano, de -3,8. Isto é, ele tem uma forte tendência a perder próton. Já os contribuintes da ressonância do pirol, eles mostram que o nitrogênio doa par de elétrons livres para os anéis de 5 membros. A pirolidina é uma amina heterocíclica com um anel de 5 membros e tem um aumento dipolar de 1,57D, porque o átomo de nitrogênio é um equilátero de elétrons. O pirol, uma amina heterocíclica insaturada com um anel de 5 membros, tem um momento dipolar levemente maior, que é de 1,8, e aparentemente a habilidade do nitrogênio do pirol de doar elétrons para um anel com ressonância compensa sua retirada de elétrons de forma indutiva. Desses heterocíclicos de 5 membros, o tiofeno com o heteroátomo menos eletronegativo é aquele que tem maior energia de ressonância. O furano com o heteroátomo mais eletronegativo é aquele que tem a menor energia de ressonância. Quanto a esses três, quanto à energia de ressonância relativas de algumas substâncias aromáticas, como o pirol, o furano e o tiofeno são aromáticos, eles sofrem reações de substituição aromáticas eletrofílicas. São mais reativos do que o benzeno, porque tem maior capacidade de estabilizar a carga positiva do carbocato intermediário, desde que o par de elétrons livres no heteroátomo possa doar elétrons para um átomo com um anel por ressonância. Observando a ordem de reatividade, como por exemplo o pirol e o furano, eles podem verificar que o furano é o menos reativo que o pirol. Isto pode ser explicado através do oxigênio do furano, que é mais eletronegativo do que o nitrogênio do pirol. Por isso que o oxigênio não é tão efetivo quanto o nitrogênio na estabilização do carbocato. O tiofeno é menos reativo do que o furano, porque os elétrons sigma do enxofre estão no orbital 3p, onde se sobrepõe de maneira efetiva ao orbital 2p do nitrogênio ou do oxigênio com o orbital 2p do carbono. Já se analisarmos o híbrido de ressonância do pirol, ele indica que existe uma carga parcial positiva no nitrogênio, portanto o pirol é melhor protonado no carbono 2 do que no nitrogênio. O pirol ele é instável em soluções de ácidos fortes porque, uma vez protonado, ele pode se polimerizar rapidamente. O pirol ele é mais ácido do que as aminas saturadas análogas, porque o nitrogênio tem uma hibridização sp2, portanto é mais eletronegativo do que o nitrogênio sp3 da amina saturada. A acidez de pirol é também aumentada em consequência à estabilização de sua base conjugada pela deslocalização dos elétrons.